Salve, salve, meu querido! Salve, salve, minha querida! Espero mais uma vez, como sempre, encontrá-los bem. Vamos lá, meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador da área previdenciária aqui do Damásio Educacional e esse é o nosso curso de prática nos benefícios judiciais e nos benefícios administrativos da Previdência Social. O nome aí que aparece para vocês é Prática Judicial e Administrativa nos Benefícios Previdenciários. Beleza? Estamos continuando aquela nossa aula sobre aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, desaposentação e dano moral previdenciário. Como sou eu que estou na sequência, então a gente está continuando a aula sobre aposentadoria por tempo de contribuição, beleza? E na sequência eu venho com a desaposentação e com o dano moral previdenciário, tá ok? Então não tem problema, não tem prejuízo no conteúdo, como nós estamos aqui numa dinâmica, não restará maiores problemas. Pessoal, meu querido, minha querida, é o seguinte, antes de mais nada, vamos ali para a lousa rapidinho para vocês anotarem os meus contatos, né? Muita gente falando, professor, no material não veio, eu não consegui anotar, como é que nós vamos fazer? Estou precisando te acompanhar, quero fazer perguntas. Aliás, deixo aqui registrado o meu muito obrigado a todas as mensagens carinhosas que eu tenho recebido. Vocês são demais, demais, demais. É muita gentileza para com uma pessoa só. Muito obrigado mesmo, um beijão no coração de vocês. E o que eu quero para vocês, que toda essa gentileza seja retribuída através de muitos clientes no escritório de vocês e, se possível, que todos esses clientes e serão tenham o seu pedido deferido e, como consequência, sairão felizes e pagarão os seus honorários, não é? Vamos nessa então? Bora lá! Vem comigo aqui, vem anotar aqui rapidão, Rapidex, você já anota aí. Então vamos lá, ó, no Instagram, tá? No Instagram, facinho, beleza? No Instagram é facinho, é só você me procurar lá, eu tô como Theo Agostinho, beleza? Então, não tem maiores dificuldades, perfeito? Muito bem. Agora, aonde mais vocês conseguem aí me localizar, tá? Aonde mais vocês conseguem me localizar? Galerinha, Face, tá? No Facebook, deixa eu explicar para vocês não ficarem aí chateados. Teve uma aluna que até me mandou, pô, professor, o senhor não está me aceitando, não sei o quê. A questão não é essa, tá? A questão é que no meu perfil do Facebook, eu já totalizei 5 mil. Então lá eu realmente não consigo incluir mais ninguém, tá? Mas, veja, eu tenho uma fanpage. E lá na fanpage nós já somos em 41 mil pessoas e eu espero você lá. Basta você procurar por Teodoro Agostinho, você vai ver, você perceberá, você localizará rapidamente lá que eu tenho uma fanpage. E procurem também, aí sim no Facebook, é um grupo administrado por mim, é um grupo que tem o nome de Direito Previdenciário. Se não me falha a memória, nós já somos lá em 12 mil pessoas, tá? Procura lá, Direito Previdenciário, que você me encontrará e na hora eu já te adiciono e estamos juntos por ali também. Mas não é só isso, não são só esses meios de comunicação não, tá? Temos também Twitter, e aí eu vou colocar aqui ó, assim, ó, Twitter e o Periscope, bem legal, vou fazer aqui os dois porque é o mesmo endereço. E no Periscope, galerinha, eu começarei a fazer algumas transmissões, tá? Tanto por live no Face, como também no Periscope. Eu vou alternar. E no Twitter sempre eu estou colocando algumas novidades também. Aí é facinho, é só você procurar lá assim, ó, Teodoro, _ prof, tá? Teodoro não é hífen, é Teodoro, _ prof. Então aqui são todas as mídias sociais, tá? Tem o Snapchat também, mas não precisa nem colocar, até o Agostinho, é só me procurar. Beleza? E aí vem a grande questão,
tá? Vou até deixar aqui, ó, em letra maior, questão das dúvidas. As dúvidas que vocês tiverem sobre o curso, sobre as aulas, seja a minha ou dos outros professores, é para o meu e-mail, galera. Não adianta você me mandar e-mail, mensagem no Face, no Twitter e tal, aí você me mata. Então eu preciso da colaboração de vocês para que este seja o único canal. Ó, o meu e-mail, professor ponto Teodoro, professor.teodoro @terra.com.br. Belezura? Tranquilos? Então aí agora vocês possuem todos os meus contatos. Beleza? Todos os meus contatos, então, estão aí devidamente anotado. Você tendo dúvida, você encaminha. Estamos juntos. Belezinha. Aí, passo seguinte, nós vamos para cá. Você pode falar, putz, professor, mas eu acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi essa tela aí, hein? Querida, é o seguinte, pode até ter visto mesmo, mais uma galerinha pediu, professor, retoma daquele ponto ali, porque eu fiquei com algumas dúvidas, eu não entendi direitinho como é que se faz a questão da comprovação de tempo de serviço, dá para o senhor ir um pouquinho mais devagar, para a gente pegar todos os detalhes, eu quero tirar todo o aproveitamento aí possível para o meu cliente? Claro, meu, pedido de vocês aqui não é um pedido, é uma ordem. Então vamos nessa, tá? Vamos nessa, vou parar daqui. Olha lá, pergunta. Como é que nós fazemos, é isso que tem que perguntar, como é que nós fazemos, então, a prova do tempo de serviço? Do tempo de serviço. Aí vem cá, olha só, pessoal, como que nós temos que pensar? Documentação. Sim, Teodoro, claro, documentação. Que tipo de documento? Todos os documentos, ó, grifa aqui, coloca assim, ó, todos, tá? Todos os documentos que comprovem o labor, que comprovem o exercício de trabalho daquele teu cliente. Todos esses documentos são aptos a serem utilizados para comprovação de tempo de serviço. Beleza? Os documentos mais usuais, mais corriqueiros, obviamente, carteira profissional. Beleza. Agora, vamos lá. Uma pergunta corriqueira. Teodoro, o meu cliente, ele diz que trabalhou registrado. Só que eu fui até o INSS, solicitei o CNIS e não aparece este período ou estas contribuições que ele diz. E a carteira profissional ele perdeu. Bom, aí o que você vai ter que tentar? Você vai ter que tentar solicitar junto à Caixa Econômica Federal um extrato analítico. Porque nesse extrato analítico aparecem algumas contribuições. Teodoro, beleza, pedi. O que mais? Então vamos falar de provas. O que mais que você pode? Fichas de registro. Eventualmente, tá? Porque nós estamos aqui no início de prova material. Eventualmente, uma ficha cadastral de algum lugar aonde ele pediu um crédito e esse lugar ligou ou entrou em contato com a empresa que ele trabalhava à época. A prova testemunhal, só que a prova testemunhal ela só pode vir atrelada a esse início de prova material. Só prova testemunhal é mais difícil, a gente precisa ter um elemento para poder iniciar esse caminho persecutório aí das provas. Beleza? Então fica atento com relação a isso. Não se esquece sempre daquela frase do professor. Vamos espremer até o bagaço da laranja. E esse espremer o bagaço da laranja, quando eu digo, ele é multifocal, essa frase. Porque quando eu digo espremer o bagaço da laranja, eu estou querendo incutir na sua mente,
Estou querendo que ela fique atrelada, essa ideia na sua mente, do quê? De que o cliente que chegou com um problema no seu escritório, ele pode ter vários. Então eu quero que você tente olhar para aquele cliente como sendo um problema, no bom sentido. Problema a serem resolvidos para que você possa eventualmente ter um retorno. Essa é a primeira visão que eu quero que você tenha. A segunda, não existe problema sem solução, vírgula, em princípio, tá bom? A segunda visão. A terceira, feita esta análise inicial de todas as possibilidades de prospecção com aquele cliente ou aqueles ou aquela empresa eventualmente, o que você fará? Pense em todas as possibilidades de documentação possível a serem solicitadas. E aí, seu pensamento tem que estar a milhão já. O cara te entregou documentos pessoais, carteira profissional, carnê, o que você vai falar? Você vai perguntar, olha, independente disso, trabalhou na área rural algum período? Não. Fez escola técnica? Não. Então você já matou mais duas possibilidades. Se ligou, né? Você já matou a possibilidade de conseguir um tempo a mais de rural e já matou a possibilidade de ter aí um tempinho do quê? Aluno aprendiz. Mas e como menor aprendiz? Você não trabalha? Pô, trabalhei, tá aqui o contrato registrado. Ó, Tabajara? Não pergunta. Você perguntou, numa dessa, 3 aninhos a mais, pode ser que impacte ou no cálculo dele dentro da aposentadoria, 35 anos de contribuição um pouquinho a mais, ou, por que não, se for no decorrer deste ano ainda, 2017, que não entrou em vigor a reforma previdenciária da PEC 287, seria possível aposentá-la na regra da fórmula, ou aposentá-lo na regra da fórmula 9585. É esse o pensamento do vamos espremer até o bagaço da laranja. É ver todas as possibilidades, literalmente espremer até o talo mesmo, tá bom? Legal? Então vamos nessa. Olha só. Aquilo, quando temos, veja, a carteira profissional, aquelas anotações que por muitos são ignoradas, como por exemplo, anotação relativa às férias, anotações relativas a alterações de salários, e outras eventualmente, e se liga aqui no que eu coloquei para vocês, ó. Por isso que eu estou indo mais devagar, para você agora realmente não deixar passar, porque depois eu não tenho mais como voltar, tá? Demonstrem o quê? Isso aqui, ó, a sequência, aí puxa aqui, ó, a sequência, pode até pôr assim, ó, a sequência lógica do exercício da atividade. Por quê? Se eu conseguir eventualmente demonstrar isso, esta sequência demonstrada, ela pode suprir, ou seja, ela pode substituir, ok? Eventual falha no registro de admissão ou ainda de demissão. Pode ser comum, galerinha, não se assuste. Pode ser comum surgir no seu escritório alguém que foi mandado embora e porque a empresa era meio bagunçada ou era um serviço relativamente bagunçado, não foi feita a anotação de dispensa na carteira dele. Pode ser que isso aconteça, ou não tem nem a admissão, mas tem essas outras anotações. Então você vai precisar fazer, olha lá, o conjunto para provar data de entrada, data de saída. Beleza? Tranquilão? Maluco, maluquete. Vamos nessa? Beleza. Teodoro, o que é esta bagaça de CNIS extemporâneo? Que você falou e eu fiquei na dúvida, pedi para que o senhor retomasse desse ponto aí. Galerinha, CNIS extemporâneo, bota ali na lousa para mim rapidinho. Primeiro de tudo, leitura obrigatória desta lei que aí está. Lei Complementar 128 de 2008. Lição de casa. Mais chique, quando fazíamos aulinha de inglês, homework, não é? Homework, nem sei falar direito, hein? Tudo bom? Mas olha só o que dispõe o parágrafo 3º para a gente. Pedi para deixar na lousa, por quê? Para você ficar olhando para a lousa e não para mim, não é? Aqui estão todas as informações, galerinha. Olha lá o que dispõe. A aceitação, veja só, a aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações. Então, peraí, vínculos, você tem que interpretar isso como sendo o quê? Tempo de serviço, galera, tempo de contribuição. E remunerações, por que é importante? Porque é a questão da base de salário de contribuição que contará para fins de salário de benefício.
Beleza? Inseridas extemporaneamente. O que isso significa? O que essa palavrinha extemporâneo? Ó, fora do prazo, para ficar mais fácil, inseridas depois, numa outra data, tá? No CNIS, inclusive, quando eventualmente foram feitas retificações de informação anteriormente inseridas, fica condicionada a comprovação dos dados ou das divergências apontadas conforme critérios definidos em regulamento. Muito bem, Teodoro, legal, eu entendi. Antes de verificarmos essa júris, tem como o senhor dar um exemplo concreto? Tenho. Olha só, vem para mim. Surgiu no seu escritório a Florentina. Florentina. Surgiu no seu escritório. Muito bem. Florentina trabalhava numa grande empresa. Perfeito? Até aí, ótimo. Entregou toda a documentação, você analisou, espremeu o bagaço da laranja ali no questionário, na entrevista com ela, viu que não tinha nenhuma outra possibilidade de atuação, era somente a aposentadoria mesmo naquele momento, sugeriu a entrega de outras documentações, ou melhor, reivindicou, pediu outros documentos, também não eram possíveis, ou seja, estavam ali todos os documentos, carteira profissional, bonitinho, CNIS ainda não, você retiraria. Ela assinou a procuração, você falou dos seus honorários, ela assinou o contrato, tudo certo, ótimo. Aí, olha só, você se dirige até o INSS, fornece o número do NIT dela. Tudo bem? Muito bem. O NIT dela, estou dando um número qualquer aqui, apenas para fins de exemplo, era 101, 216, 318, dígito 8. Ótimo. Quando você solicita o CNIS, você verifica o seguinte, que no CNIS de Florentina, os últimos 15 anos trabalhados, estão o quê? Zerados. Aí, você já viu que aquilo ali que parecia ser simples, já não era tão simples. Ligou para a dona Florentina. Dona Florentina, tudo bem? Aqui é seu advogado, sua advogada, tal. Olha, eu fui até o INSS, puxei um CNIS, e essa empresa que a senhora trabalha, aí que a senhora disse que é uma empresa honesta, grande, nos últimos 15 anos não verteu nenhuma contribuição. Ela verteu sim. Claro que verteu, ela descontou de mim. Aí, primeiro puxão de orelha do professor, hein? Ah, você pode trazer os olerites aqui para mim? Então significa que você não espremeu todo o bagaço da laranja quando a dona Florentina foi no seu escritório. Porque já tinha que estar com o CNIS em mãos. Os olerites em mãos. Olerite em mão, mesmo que por amostragem, demonstra que ela trabalhou, tinha base de cálculo e foi descontada dela. O que está acontecendo aqui seria eventualmente um crime. Crime de apropriação indébita previdenciária. E mais adiante nós falaremos novamente da importância deste olerite, tá? Ainda assim, muito bem, ela levou, você viu lá, tal. Advogados em geral, o que farão? Advogados em geral possivelmente entrarão com uma ação no judiciário, na esfera trabalhista, pedindo para que constem estas contribuições, ou a outra hipótese é tentar a aposentadoria, dizendo, não, ó, ela contribuiu, mas você, como você espreme o bagaço da laranja, o que você fará? Você vai fazer o seguinte, a empresa é grande, empresa conhecida, ou é de médio porte, mas é conhecida, vai na empresa, tenta conversar na empresa, lá no RH, e aí você vai lá no RH e fala, oi, tudo bem, eu sou advogado, advogada da Florentina, fui aposentá-la, está aqui o CNIS, olha o que aconteceu. Os caras olham e falam, impossível, nós contribuímos aqui de todo mundo. Isso não pode ter acontecido. Pois você fala, aconteceu, está aqui, olha aqui. Aí eles vão daqui, vão dali, pedem 2 dias para você, você fala, não, 2 dias tudo bem, estou dentro aqui do prazo, não tem problema.
e lhe chamam lá. Quando eles lhe chamam, ele fala, ó, sabe o que aconteceu? Nós temos aqui o Flório, então a Florentina e o Flório. E o NIT do Flório é 101, 216, 381, 8. Nós erramos e entrou no automático e foi vertido contribuição em dobro para o Flório por todo esse período. Teodoro, era mais fácil eu mostrar o Olerite e ela estava aposentada? Isso é o comum. Você não é advogado comum, você é fodástico. Você é fodástica. Porque aqui, se a empresa cometeu esse equívoco, pode ter cometido com mais pessoas. Isso é super simples de resolver. Só que vai precisar de um advogado. Por que vai precisar de um advogado? O que a empresa terá que fazer? Para a empresa é muito simples, pessoal. A empresa terá que retificar todas as GFIPs dos últimos 15 anos. Ó a trabalheira que dará. Só que não bastando isso, aí lembre-se daquele dispositivo que nós vimos, não é? Como a empresa estará retificando o GFIP, aparecerá de maneira extemporânea. Então você precisará dos comprovantes desta retificação de GFIP. Aonde é que você entra? Primeiro, você pode oferecer os seus préstimos para a empresa, para que ela faça isso, retifique a GFIP de todos os funcionários, porque não dá para retificar de um só, vai ter que retificar a GFIP como um todo. Ela retificando, estes funcionários precisarão de um comprovante, obviamente, e você fará todo esse trabalho e já regulariza de todo mundo, e o melhor, a informação correu e você passou a ser advogada praticamente de todos os funcionários, porque com medo vão te procurar, porque você já fez um caso correto. Sacou? O que você vai fazer? O que eu acabei de dizer, meu. É algo simples. Claro, se não existir mais a empresa, tal, aí é judiciário, aí é outro tipo de prova. Mas aqui nós estamos numa situação que aconteceu o quê? Apenas um erro. Um erro de digitação, um erro humano. Ótimo, vamos resolver. E você é o quê? Você passa a ser a referência para aqueles funcionários e também, por que não, para a empresa para regularizar esse tipo de situação, uma vez que a empresa não agiu de má fé, ela apenas errou. Sacaram a oportunidade aí? É isso que eu quero de vocês, galera. Eu quero que você seja o quê? Seja perspicaz, seja sagaz, sagacidade. Beleza? Tranquilo? Tamo junto, vamos nessa? Ótimo! Passamos aqui então, aqui essa decisão, nós já a vimos, vamos ver aqui novamente rapidinho. Olha só, pessoal, sempre aquele nosso combinadinho, não é? Ementa para que você tenha parâmetro de pesquisa e vamos nessa. Aqui qual era a situação? Carteira profissional, a carteira foi apresentada com rasuras e ele queria a comprovação do tempo de serviço. Beleza? A anotação, ela era o quê? Extemporânea. Ou seja, depois, então. E aí, vamos lá. Olha só o que ficou decidido. Ó. O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o documento, quando em ponto substancial e sem ressalva contiver entrelinhas, emenda, borrão ou cancelamento. Aí vem bonitinho, fala aqui, ó, onde nos importa, se tem 4 aqui, ó. A dúvida surgida em razão de aparente rasura ou irregularidade no ano do término no vínculo da empresa companhia, fiação e tecelagem São Pedro, papapá, resolve-se, ó que bacana, pessoal, aqui, ó, que está em vermelho, ó, resolve-se levando-se em conta o conjunto da carteira profissional, conjunto da obra, ou seja, o contrato de trabalho, as respectivas anotações relativas às férias, os aumentos salariais e outros que, no presente caso, favorecem o quê? Favorecem a tese da parte autora, da sua possível cliente. Não se esqueçam, entram depois lá no inteiro teor. Mais uma decisão aqui, ó, mesma coisa, carteira profissional rasurada. E aí, eventualmente, ó, aqui, ó, grifa, ó,
A data de expedição, ela foi o quê? Ela foi posterior a um dos vínculos. Que vínculos? Vínculos empregatício. E se esse vínculo empregatício não é reconhecido, eu tenho problema para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Fala o advogado Tabajara do seu lado. Você dizendo que aprendeu isso, ele vem e fala, grandes coisas. Grandes coisas. Ele fala assim, né? Grandes coisas. Esses 4 aninhos aí não vai contar para nada. Porque já tem 35 anos, se for homem, já tem 30 se for mulher. Você pode até ser prepotente nessa hora, mas só pensa, não seja, tá bom? Você pensa, que bom que existem profissionais assim, ruim para a pessoa que o contratar, bom para mim, porque mim, como se fosse um índio, não é? Porque a minha atuação, o meu tipo de serviço é diferenciado. Faz diferença sim esses 4 anos, porque 4 anos a mais significam uma renda mensal inicial maior. Lembra lá da fórmula do fator previdenciário? Ou ainda 4 anos a mais significam, por que não, a possibilidade de eu ainda aposentá-lo ou aposentá-la dentro da fórmula 8595. Não é à toa que eu possuo a hashtag Fodástico e Fodástica do Previdenciário. Esta é a diferença entre ser tabajara ou comum e ser diferenciado, ser top, ser os caras, as minas da área previdenciária. Por isso que você sempre terá mais cliente. Pode ser que o seu trabalho até resulte numa demora um pouco maior com relação à entrega final do serviço. Mas lembre-se, sem dúvida alguma, esta demora tem que ser compreendida pelo cliente como sendo o quê? Como sendo a garantia de que o trabalho realizado por você, meu querido, por você, minha querida, será de extremo zelo. Você tomará todos os cuidados possíveis para que saia o melhor benefício para aquele cliente. Coisa que a maioria, posso falar, tá? Coisa que muitos advogados e advogadas, aventureiros, tabajaras, sem vergonhas, por aí a palavra é essa, sem vergonhas mesmo, não fazem. E uma vez aceita a aposentadoria, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma revisão sobre ela. Lógico que em uma situação ou outra ainda dá, mas a maioria, infelizmente, quando retira o pagamento, a aceitação tácita, não tem muito mais o que fazer. Rogamos e torcemos para que toda essa clientela em busca de profissional encontre vocês que estão aí conosco, que são meus alunos, aluno do professor Teodoro e da minha equipe, porque desta forma eu tenho certeza que ele será atendido por um excelente profissional, por uma excelente profissional. Beleza? Tranquilo, vamos nessa, dá um grito aí, Fodástico e Fodástica, vamos nessa, continuando aqui a nossa Júris, dando uma sequência, bora lá, perceba que muda só um pouquinho a redação, mas ao final a essência será a mesma. Certo é que as anotações da carteira do profissional revestem-se do quê? De presunção de veracidade. Consoante remansosa jurisprudência. Muito bem. Esta presunção, entretanto, olha só, pessoal, o que o judiciário entende, ó, não é absoluta, mas é relativa, iuris tantum, cedendo lugar à prova contrária, bem como a dúvidas derivadas dos próprios registros delas constantes, como ocorre no caso concreto em julgamento. Aí ele vem. Fala dos documentos, não vou ler isso aqui, tá? Vou ler aqui só a partinha final, ó. Havendo a extinção do seu contrato de trabalho, sobre a égide da CLT, daí porque não consta da carteira a anotação de saída, e sim o carimbo lançado, dando notícia desse fato. Período reconhecido como tempo de contribuição. Olha então só, pessoal, eureka! O que aconteceu ali? O cara foi demitido, só que não foi assinado a saída dele, não foi assinado o demissional na carteira, mas constava o carimbo. Conjunto probatório, belezinha. Estipulou-se aqui o quê? O tempo trabalhado de maneira lógica e como consequência conseguiu-se provar o tempo aí de serviço. Belezura? Tranquilo?
Ótimo, só que teve que fazer no judiciário. Aí vou passar aqui, ó, tem a questão do contrato de prefeitura, ele vai narrar, depois você vai ler com mais calma na sua casinha, fala aqui de todas as circunstâncias envolvidas, fala da outra empresa, percebe que é um caso um pouco maior, fala aqui do recurso e chegamos aqui ao inteiro teor. Vale ressaltar, pode deixar aí na lousa, vale ressaltar o seguinte, nós temos uma súmula. Essa súmula é a súmula da TNU, Turma Nacional de Uniformização. A súmula é a de número 75. Olha o que esta súmula fala. A CTPS, em relação a qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, goza de presunção, e eu grifei, quero que vocês grifem também aí, ó, relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no CNIS. Beleza? Isto é uma súmula da própria TNU. Então, por mais que nós critiquemos esta questão, alguns defendem que a presunção deveria ser absoluta de veracidade, mas isso não ocorre. Talvez agora, com a questão do e-social, a gente tenha uma mudança nesta configuração, mas é daqui para frente, a gente vai ter que aguardar ainda cenas dos próximos capítulos, porque a maioria dos clientes que lhe procurarão, por enquanto, estarão discutindo tempo aí anterior a essa questão do e-social. Beleza? Então, fica aí esta dica para você. Lembre-se sempre, a CTPS, por mais que ela esteja bonitinha, cheirosinha, florida, ela tem o quê? Ela tem presunção relativa. Se eventualmente não constar os dados no CNIS, você terá que trazer outros elementos de prova para que se torne o conjunto probatório a provar todo o período e, dependendo da situação, temos que ir para o judiciário, e no judiciário, inclusive, nós temos algumas decisões nesse sentido. Pessoal, olha essa decisão, bem legalzinha, tá? Por que ela é bem legal? Porque, primeiro, está pedindo, e estamos falando aqui de uma questão de antecipação de tutela. Segundo, está falando de um conhecimento de atividade urbana, tá? Está falando que a prova material foi plena, que é suficiente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no caso, ó. Havendo prova plena do labor urbano, e anote, grife esta pequena frase aqui, ó, assim, igual eu estou fazendo, você faz aí no seu computador, no seu caderno, puxa uma setinha, tá? Puxa uma setinha e escreve, ó, espremer o bagaço da laranja. Significa, vou atrás de todos os meios de provas possíveis. Através de anotação idônea, em resumo de documentos para o cálculo do tempo de contribuição, elaborado pelo INSS, com base em registro constante na carteira profissional, que goza de presunção de veracidade iuris tantum, deve ser reconhecido o tempo de serviço prestado nos períodos nele anotados. O tempo de serviço urbano pode ser comprovado mediante a produção de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada quando necessário. Olha o que eu falei para vocês, ó, por prova testemunhal idônea, sendo esta vedada quando for de forma exclusiva. Não tem possibilidade, pessoal, só se for um elefante branco, uma situação outra, mas é muito difícil de você encontrar uma decisão, e se encontrá-la não se manterá em instâncias superiores de prova exclusivamente testemunhal. Difícil. As únicas ou os únicos casos que eu já vi são casos onde ocorreu um desastre de notório conhecimento e com isso toda a documentação eventualmente foi levada embora, se perdeu, tá? Aí alguns períodos que não constavam na carteira ou do CNIS
Trouxeram-se outros elementos, mesmo que fracos, mas considerado como início de prova material, para que eu pudesse complementar com a prova testemunhal. Beleza? Tranquilão? Então tá bom. Em se tratando da reforma da sentença de procedência que revogou a tutela, não há que se falar em devolução das prestações já auferidas pela parte autora, porquanto estas são o quê? Irrepetíveis ao caráter alimentar do benefício. Aí vem o finalzinho, só manda cumprir, berelê, berelê, berelê. É uma decisão bem interessante, TRF 4, entrem depois aqui, ó, inteiro teor, e você terá os subsídios suficientes. E aqui a gente não para, nós vamos na sequência mais uma decisão. Mais uma decisão também, falando sobre o quê? Início de prova material complementada por prova testemunhal. Faz aqui assim, ó, faz um parênteses, faz uma casinha e puxa aqui, ó, uma setinha. E agora você vai escrever assim, ó, obrigatório. Obrigatório. Com isso, eu vou treinando vocês a já irem produzindo o processo. Tem o início de prova material, uma prova que seja, eu posso ter a solicitação da prova testemunhal. Caso contrário, não rola, beleza? A prova oral, olha lá, ó, produzida em juízo, em consonância lá com a súmula 149 do CTJ, corrobora a prova material apresentada, eis que a testemunha inquirida em audiência confirmou o exercício da atividade na lide rurícola, e aqui é um período rurícola, olha lá, ó, de 73 a 2008. Olha quanto tempo foi aceito, galera. Pelo que é de ser reconhecido, aí vou passando, posso passar, eu venho aqui para o item 2, que é o que vai nos interessar diretamente, e no item 2, percebam, ó, no caso em apreço, ou seja, aqui no caso concreto, somados todos os períodos de trabalho que foram reconhecidos judicialmente e os já reconhecidos pela autarquia, perfaz mais de 35 anos até a distribuição da ação. Desta forma, resta evidente o quê? Resta evidente que todos os requisitos formais para a objetivação daquele benefício, no caso aqui, deixa bem claro, é um homem, porque são 35 anos, saiu feliz da vida, devidamente aposentado, provavelmente com uma renda mensal inicial interessante, e se fosse o teu cliente, tem um período de atrasado, já estava aqui no TRF, que é uma decisão, então já gerou bastante atrasadinho, 30% no seu bolsinho, mais 3 benefícios também no seu bolsinho, cliente sai felizinho e você cumpriu mais uma vez o seu excelente trabalho, tá bom? Tudo bem? Vamos lá? Vamos, Teodoro, claro. Crime. E maravilha, hein, Teodoro? Que show, que sequência de júris interessante. É isso aí, meu. Aqui a gente precisa atrelar de maneira prática para vocês. Eu preciso atrelar a teoria e a prática. Não adianta ficar falando de teoria e não mostrar a prática, não é? Então vamos lá. Olha só, essa decisão, por que ela é interessante, por que eu gosto sempre de mostrá-la? É uma decisão que fala assim de crime, que tem relações com a questão do QNIS e da carteira profissional. Perceba o seguinte, ó, aqui está a ementa, e já na ementa inicial, você já vai perceber o seguinte, ó, questões da área penal, tem uma questão de estelionato aqui que envolve o INSS a pessoa. Aí olha lá, ó, vamos falar a ementa inteira aqui. Aposentadoria por tempo de contribuição, carteira profissional, informações, adulteração, ausência, fraude, blá, 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 blá. Pessoal, o cara foi processado por estelionato em decorrência de alguns dados inconcretos, tá bom? Aí vem lá, olha a decisão. Descabe falar em estelionato contra a Previdência quando inexistente prova do quê? Prova de adulteração da informação a respeito do vínculo laboral, ainda que fosse apenas rasura na ficha do empregado sobre o mesmo vínculo, com ressalva no verso indicando a data correta de admissão, que é a constante da carteira profissional. Então olha só o absurdo. O cara foi processado por uma questão de estelionato, sendo que tinha uma rasura leve, nas palavras da própria decisão, e no verso tinha uma anotação explicando o porquê desta rasura.
Tomara que esse cliente, caso ocorra algo com alguém nesse sentido, procure quem? Você, fodástico ou fodástica do direito previdenciário, não é? Com certeza você saberá o que fazer. Você pode até me perguntar, Teodoro, será que diante desta decisão então favorável agora, ou seja, finalizando esta situação, caberia, por que não, uma ação de dano moral previdenciário contra o INSS? Veja bem, neste caso concreto, a gente ainda vai falar do dano moral nessa aula, mas neste caso concreto, se ficar comprovado que a má-fé, vamos colocar a má-fé aqui entre aspas, o equívoco, o erro, ocorreu por parte da autarquia, da sua procuradoria, numa interpretação equivocada, trazendo prejuízos de ordem moral para o teu cliente, uma vez resolvida esta situação, entendo eu sim que caberia tranquilamente o dano moral previdenciário, tá? Adiantando e já fixando algumas premissas. Dano moral previdenciário, tripé básico, ação autônoma, primeiro nós vamos ganhar o principal e por fim, bom senso nos valores, tá? Não se emociona ainda, porque nós falaremos nesta aula ainda sobre a questão do dano moral previdenciário. Percebam que aqui apenas é o final desta decisão, trazendo que em casos de divergência entre a carteira profissional e o CNIS, em hipótese em que não há prova segura da falsificação dessa carteira, os dados constantes, e aqui este ponto é um ponto muito interessante a ser explorado por nós. O fato dos dados constantes na carteira estarem diferentes do CNIS, para este magistrado, a carteira merece maior credibilidade do que o CNIS, por serem estas mais imprecisas. De acordo com ele, o CNIS é mais impreciso do que a carteira profissional. Então, independentemente de qual seja a sua situação aí a ser defendida judicialmente, esta é o tipo de decisão que você pode mencionar de maneira recorrente nos seus processos. Lógico que você vai dar o quê? Vai dar um destaque para aquela parte que nós chamamos a atenção. Beleza? Tranquilo? Uma vez que nós falamos em crime, aí é o momento de nós trabalharmos uma das pouquíssimas situações no direito previdenciário aonde o ônus da prova ele recai sobre o segurado ou sobre a segurada, tá? E que situação é essa? E aí, aqui você tem inclusive um elemento, mas um elemento de qual sentido? Deixa eu voltar aqui, vamos abrir uma página em branco. Um elemento no sentido de prospecção, um elemento naquele sentido de espremer o bagacinho da laranja, na questão do planejamento previdenciário. Qual é o elemento que nós temos aqui? Persuasão. Persuasão. Então, enquanto para o contribuinte individual, como nós já aprendemos, o planejamento previdenciário, ele é mais, entre aspas, fácil de vender, porque nós conseguimos demonstrar o valor a ser eventualmente economizado, para o segurado obrigatório empregado, dentre outros elementos de persuasão, este é um deles. Vamos imaginar a seguinte situação. Chegou no seu escritório, quem? A Florentina, sempre ela. Mudei o nome agora, né? A Florentina. Quase igual. Quando você puxa o CNIS, percebe que nos 15 últimos anos não foram feitas contribuições. Não foram feitas contribuições. Aí você bate o olho na carteira profissional. Quando você bate o olho na carteira profissional, CTPS, você verifica que o salário constante dela lá está o quê? Está desatualizado. Nunca foi atualizado, até os dias atuais. Aí é que mora o problema. Você pede para ela os olerites. E ela diz, eu não tenho olerite. Aí tem um problema. Teodoro, mas eu aprendi com vários professores que, independentemente dela ter vertido ou não contribuição, se ela prova que trabalhou, era obrigação da empresa descontar e repassar, ela não será prejudicada no benefício. Essa afirmação ela é meia-verdade. Por que ela é meia-verdade? Como eu não tenho como provar o quanto foi descontado, ou seja, como eu não tenho a base
de cálculo do desconto, realmente ela será aposentada. Vai dar um pouco de briga, tudo, mas você consegue aposentá-la. Só que qual que é o problema? Se o CNIS dela está zerado nesse período e eu não tenho como comprovar qual foi a base de cálculo, qual será o cálculo para fins de benefícios previdenciários aqui? Qual será o cálculo para fim do benefício previdenciário da Florentina? Salário mínimo. Salário mínimo. Isso você conseguiria resolver se ela já tivesse o contratado ou a contratado para o planejamento previdenciário, cuja orientação qual vai ser? Ó, a cada 3 meses você vai me trazer aqui um holerite e eu farei o acompanhamento trimestral ou mesmo mensal para ver se a empresa na qual você está trabalhando desconta os valores e eventualmente repassa. Ah, Teodoro, mas ela só chegou agora. Bom, se ela tiver o holerite, aí você tem o quê? Você tem a prova da base de cálculo que foi levada em consideração. O salário dela é aquela, só que você vai ter que ter uma amostragem para percorrer todo esse período de 15 anos, mesmo que seja um holerite a cada semestre, independentemente da variação, e aí a base tomada será essa. E ela será realmente aposentada, ela não pode ser prejudicada. Quem cometeu o crime aqui foi a empresa. Apropriação indébita previdenciária. Isso não impede você, lembra? Espreme o bagaço da laranja, não impede o quê? Resolver o problema da Florentina, ótimo, agora você vai lá na empresa. Ó, empresa, seguinte, você passou por um momento difícil há alguns anos? Passamos, estamos saindo agora desse momento difícil. Pois é, então, ó, tem aqui, ó, vocês vão tomar um auto de infração aí, crime, né? Apropriação indébita previdenciária, além do auto de infração, é claro. Está aqui o meu prospecto de serviço. Se eventualmente lhe atender, estou à disposição. Você consegue matar as duas frentes, tomando muito cuidado, é claro, nesse exemplo que eu estou dando, para que não ocorra o quê? Para não que ocorra conflito de interesse. Uma vez que você vai estar eventualmente advogando para alguns segurados e foi ofertar o seu serviço também para a empresa. Ah, mas o que fazer a favor da empresa? Bom, aí você precisa fazer um outro curso conosco, que é o de Advocacia Empresarial Previdenciária. E, infelizmente, não tem como extrairmos todas as situações possíveis aqui nesse curso, que ele é voltado mais para o benefício, ou melhor, exclusivamente para os benefícios previdenciários. O que eu posso lhe dizer é, existe saída dentro da legalidade e, para finalizar aqui esse bloco, é o seguinte, em muitas oportunidades o crime compensa. O crime compensa e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O sujeito faz 15 anos, então, que está devendo a contribuição previdenciária do empregado. Tomou o processo, o processo está avançado, está com medo de ser preso. É muito fácil distinguir essa punibilidade, basta ele pagar, basta ele fazer um refis. O empresário, num primeiro momento, ele fica o quê? Ele fica desesperado. A partir do momento que contrata um bom advogado, uma boa advogada, e este é você, é claro, você conseguirá resolver. Lógico que não é tão simples de se resolver, mas é resolvível, como diria Odorico Paraguaçu. Beleza, queridos? Tranquilos? Aliás, como eu já disse aqui em outras oportunidades, a advocacia empresarial previdenciária é uma das áreas que mais crescem aí no nosso país. Fiquem atentos, porque da mesma forma que cresce, infelizmente, começam a vir alguns cursos na onda, dizendo ou prometendo algo que não conseguem entregar. Então veja direitinho, analise, veja quem são os professores que estão à frente, se possuem experiência mesmo ou não nessa área, porque aqui nós estamos falando da mesma forma que existe uma área gigantesca a ser explorada, os valores a serem recebidos por você também serão bem maiores, mas a problemática, em caso de uma atuação equivocada, também vai ser bem maior. Inclusive, a gente até orienta, dependendo do tipo de atuação que for se atuar, que se contrate um seguro aí de responsabilidade civil. Beleza? A gente vai fazer um breve intervalo e eu já volto com você para o nosso segundo bloco aí deste nosso encontro, desta nossa aula, na continuação aqui de aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, desaposentação e dano moral previdenciário. Um beijão, fique com Deus.